Alexandre Paim, nós estamos vivendo agora um momento aí de muita instabilidade no país, em que os três governos, isso afeta Teresópolis, afeta todos os municípios, os três poderes não estão se entendendo, que é o governo, né? No caso aí o Bolsonaro, o Supremo, né? Que é o órgão máximo da justiça no país, e o Congresso, deputados e senadores. Os três envolvendo 5 pessoas, estão se degradando. Porém, ontem o presidente fez uma carta à nação, mais ou menos se desculpando, dizendo: olha, eu não quero briga, eu quero paz, estou levantando a bandeira da paz, estou pronto para conversar com vocês. Mas o 7 de setembro mostrou uma força muito grande para ele, também junto aos caminhoneiros. Seria o exército, os tanques de guerra. Olha, eu estou pronto para a guerra, mas eu quero a paz. Eu fiz essa leitura. E eu queria te ouvir sobre isso, sobre esse momento que a gente está passando. Essa semana foi uma semana de bastante tumulto, né, para o país. Antes, Hélio, de fazer qualquer comentário, eu quero declarar aqui que não sou nem contra nem a favor, não sou bolsonarista, não sou lulista. Eu sempre falo isso aqui. Porque, assim, a gente está vivendo, Hélio, antes de fazer essa análise, a gente está vivendo um momento muito difícil na política brasileira por conta das duas extremidades que se criou de discussão e que, ao meu ver, né, isso é uma opinião pessoal minha, está ultrapassando os limites morais, legais, por conta da violência. Né? A violência nos comentários, a forma com que as pessoas estão se portando. Por exemplo, hoje, se eu posto alguma coisa contrária aos interesses do presidente, vou dar um exemplo, aquela questão do voto impresso, eu postei lá que seria um retrocesso, até me chamaram de analfabeto funcional. Eu vi você postar, eu vi você entendeu? Até me chamaram de analfabeto funcional, aí outros me disseram que duvidava do meu caráter. Então, assim, você que o nível da discussão ela está fugindo dos patamares normais da democracia. Então, assim, quando a gente faz algum tipo de análise, quando a gente faz algum tipo de comentário em relação a isso, não é para denegrir, não é porque eu acho que fulano é pior do que ciclano, ou se o presidente Bolsonaro é pior que o Lula, é melhor que o Lula é pior ou não é. A gente faz uma análise num contexto do que a gente quer para a gente, que a gente quer para o país. Né? Dentro de uma normalidade, dentro de um patamar de nível considerável de discussão política, eu acho que toda manifestação é legítima, eu acho que a manifestação, seja ela qual for, seja caminhoneiro, seja de movimento de raça, de etnia, de opção sexual, a questão de manifestação política, a Constituição garante isso para as pessoas. Né? Você ir lá e se manifestar, eu acho que é normal, faz parte da democracia. Só que talvez, às vezes, quando uma pessoa faz uma postagem hoje, que é a rede social que está mandando, né? Você faz uma postagem hoje e as pessoas entram num debate. Que vai de encontro. Que vai de encontro ao que a pessoa pensa, ela não debate com você com argumento. Ela te agride. Ela vai com ofensa para você. E eu acho que essa condição, em parte, é espelho da postura que o presidente tem nas suas falas. Sim. Né? Eu discuto muito com os amigos que eu tenho. Não faço inimizade por conta de política. Quando eu vejo que a pessoa está muito agressiva, está discutindo muito, está muito zangada, eu paro de discutir, porque eu vejo que a pessoa está extrapolando. Mas eu vejo assim, o Bolsonaro, e diga de passagem, no segundo turno eu votei com ele, porque acreditava na mudança, né? Porque a gente tinha um governo do PT aí por 12 anos, né? Veio o Lula 2 vezes, veio a Dilma. Né? Então, assim, eu acreditava na mudança e tinha a opção de votar no segundo turno Bolsonaro ou Lula. Eu votei junto com a maioria na mudança, esperando que tivesse algo diferente. Mas, naquela época já, em discussões políticas, eu já dizia, olha, ele não tem equilíbrio emocional, ele é um cara que, quando fala, ele extrapola. Porque não é que você não possa falar o que você pensa, Hélio. É diferente de eu ir para uma internet, falar um monte de besteira, você falar, a gente como cidadão comum. Mas ele é um chefe de Estado. E foi isso ontem que talvez o Temer fez ele reconhecer. Cara, você é um chefe de Estado. Você não pode sair por aí falando um monte de coisa que você falou. Ele tem que se portar como chefe de Estado. Ele pode dar tapa na mesa, pode xingar, pode fazer o que for, fora das câmeras, num ambiente onde ele está fechado. Nisso, o Temer é mestre. Né? Porque, por exemplo, como é que o presidente da República, Hélio, vai para uma manifestação dizer que não vai cumprir mais ordem do Poder Judiciário? Ele cometeu ali um crime de responsabilidade, se eu não me engano, é da Lei 1079 de 1950, que diz que é crime de responsabilidade atentar
contra as instituições do Poder Legislativo e do Judiciário. E ali, quando ele diz que vai descumprir uma lei, ele está incitando a população a fazer o mesmo. Então, assim, o Hélio, o que eu penso dessa questão do Bolsonaro, de estar sendo isolado, né? Ele hoje é um presidente isolado em relação a todos os demais que passaram, porque ele não soube dialogar com o Congresso, não soube, e me espantou até essa questão, porque ele é um cara que teve lá muitos anos, foi deputado muitos anos, seus filhos são parlamentares, né? Então eles têm experiência nessa questão, mas o que me dá a impressão ali é que ele tem problemas pessoais, e ele tenta elevar esses problemas pessoais, incitando o povo, fazendo uma demonstração de força, tentando demonstrar que tem força, quando ele conclama o povo ir para as ruas para dar o apoio, né, os caminhoneiros, como ele fez. Mas nós já tivemos uma greve de caminhoneiros, acho que se o pessoal voltar na hora, teve uma greve de caminhoneiro 10 dias. Que também não foi apoio a presidente nenhum, os caminhoneiros se reuniram porque estavam brigando pelos seus direitos e foi legítima a greve. Mas você vê que naquela época o impacto que causou na economia. Então, quando a gente pensa e quando a gente quer, e talvez aí que seja o ponto-chave, é que as pessoas não suportam mais tanta desmandos na política, tanta bagunça, né? Então as pessoas veem talvez no Bolsonaro ali a forma agressiva que ele fala, isso mesmo, vamos chutar o balde, né? Talvez muita gente que está no limite pensa dessa forma, vamos chutar o balde. Só que você tem algo a mais nisso, que é a economia de um país, é a questão da segurança jurídica, né? É a questão das relações exteriores. Porque, por exemplo, para a gente, para a classe que tem menos condições financeiras, o pobre em si, ele, se estourar uma crise, é o maior prejudicado. O empresário, o cara que tem dinheiro, um grande investidor, ele pega o dinheiro dele e leva para outro país, e ele vai embora e vai viver a vida dele, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, e o Bolsonaro, nessa carta, quando ele diz que ele não pode esticar a corda a ponto de prejudicar o povo, ele está exatamente referindo nesse contexto. Porque as atitudes dele estão refletindo diretamente na questão econômica do país. Você vê que a Bolsa caiu, o dólar aumentou por conta das falas deles, e ontem já teve o efeito inverso. O dólar ontem recuou 1,5 ponto. Foi um recuo muito forte em algumas horas. Logo depois que ele soltou a carga, e a Bolsa ontem já começou a subir muito. São reflexos econômicos, porque o que as pessoas querem, principalmente quem investe no país, é você saber que você tem uma segurança na economia, né? Aí você bate de algumas coisas. Ele está errado de tudo? Não está. Eu acho que muita coisa ele acertou, mas algumas coisas ele falhou, né? Eu vejo que houve falha dele, talvez mal assessorado, ou porque não deu ouvido à sua equipe que estava junto com ele. Mas, assim, não é motivo para fazer esse tipo de postura, essa agressividade que está elevando muita gente nessa condição. Eu acredito até que nós teremos uma eleição em 2022 muito difícil, muito voltada à desinformação, à violência, a ofensas, né? A talvez até brigas nas ruas por manifestações prós e contras, né? Porque a extrema esquerda também às vezes extrapola, né? A gente vê também que eles têm um tom agressivo de discurso, já era natural, né? Eles sempre têm aquele tom mais agressivo, mas eu acho assim, todas as medidas que estão sendo ocorridas, no meu ponto de vista, por exemplo, as prisões, o deputado, acho que é Daniel Silveira, não é isso? Daniel Silveira. Ele foi preso. Quem que está lá apoiando ele lá agora? Ninguém. Quem do povo está lá com ele? Fazendo manifestação na porta lá para ele? E quem poderia impedir a prisão ou tirá-lo da prisão são os deputados e senadores. Que não apoiaram isso. Não apoiaram, ele ficou sozinho, Daniel Silveira. Então, qual é o problema, Hélio? Você manifestar, a Constituição nos garante a livre o direito de manifestação. O que eu acho que as prisões ocorreram porque as pessoas extrapolaram o limite da lei. A gente conversou isso aqui antes de iniciar o programa. Porque a lei é para ser cumprida, independente de quem seja. Então, quando você extrapola o limite da lei na sua manifestação, você abre brecha para o ministro Alexandre de Moraes, para o Gilmar Mendes, ou até para um juiz de primeira instância, tomar a medida cabível que a lei manda. Deixa eu entender melhor o que você está colocando. No caso do Sérgio Reis, por exemplo, isso ficou foi muito mais claro que o caso do Daniel Silveira, que pouca gente sabe quem é. Não sei, pessoal de Teresópolis, Petrópolis, mas no total ninguém sabe quem é o Daniel Silveira. Mas o Sérgio Reis, ele falou, olha, vamos invadir Brasília, vamos tomar Brasília, vamos todo mundo para Brasília. Até aí eu acho que foi tudo bem. Agora, a partir do momento
que ele disse, vamos entrar no Congresso, vamos entrar no Supremo, vamos quebrar. Aí, ali foi o erro ele extrapolou o limite da lei. Não poderia fazer isso. Não poderia. Porque se você faz, Hélio, se o cidadão... Aqui nós tivemos um exemplo, aqui em Teresópolis, nós tivemos alguns... vou chamar de grupo político, né, porque algumas manifestações não tiveram cunho político, mas a gente teve pessoas que participou da eleição, né, que foram candidatos e fizeram chamamento às pessoas para as ruas. Mas foi um convite de forma pacífica, foram manifestações pacíficas, embora tivesse cartazes pedindo fechamento da STF e tal, mas é o livre direito de manifestação. Agora, se ele fala, por exemplo, vamos trazer aqui para dentro do município, imagina um grupo político chegar aqui e falar assim, vamos invadir a prefeitura, vamos quebrar a prefeitura. Quem está fazendo esse chamamento está cometendo crime. Uhum. O Sérgio Reis, quando ele fala, vamos para dentro do Congresso, vamos quebrar o Congresso, ele está incitando a população a cometer um crime. Você destruir um patrimônio público é crime. Então, quando você extrapola o limite da lei, você dá essa condição, você dá essa margem para que os caras tomem posse. Ele falou do Supremo. Vamos exigir que o Supremo, mas invadindo o Supremo. Entendeu? Então, assim, o próprio Bolsonaro, quando ele fala daquela forma de que não cumprirá nenhuma determinação do Alexandre de Moraes, não cumprirá nenhuma decisão judicial, ele está cometendo um crime. Ele sabe disso, porque a lei assim diz. A lei é 1079 de 1950. É crime que trata dos crimes de responsabilidade do presidente da República. Então está lá, está esculpido na lei. Aí como é que você vai travar um ministro que está fazendo o que a lei determina? Você entendeu? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro ele ainda não conseguiu entender, por mais que ele queira lutar contra o sistema, e a gente sabe que o sistema é difícil, talvez a ideia dele seja de quebrar essa situação que existe, essa oligarquia que existe no país há anos e anos, talvez a ideia dele seja boa. O problema é que a prática dele não está funcionando, ele não conseguiu enxergar isso. Aí nesse momento entra o presidente Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, que saiu limpo do governo, apesar de ter tido uma série de acusações, acabou que se livrou daquilo tudo e saiu bem do governo. Tá? Ele aparece assim, do nada, recebe um telefonema e o presidente fala, vem a Brasília, vou mandar o avião te buscar. Mandou realmente o avião buscá-lo, ele vai para Brasília, fica 4 horas e meia, onde que um presidente pode parar? Você sabe disso, Alexandre? Como é que um presidente de um país para 4 horas e meia fechado dentro de uma sala, com uma pessoa só? Então, ficaram 4 horas e meia e veio essa carta em 10 itens, em que, de certa maneira, ele pede paz, levanta a bandeira e fala, estou em paz. Estou aqui pronto para negociar, para conversar. Eu até acho, Hélio, que, embora... eu lendo na internet algumas reportagens, até já recebi no WhatsApp alguns grupos de manifestantes e pessoas pró-Bolsonaro que ficou decepcionado. O pessoal não gostou da postura Muita gente dele, não gostou, da posição dele. Mas eu acho que ele tem que cair na real, acho que ele fez certo, acho que a gente não vai conseguir avançar o país nessa situação de extremismo, de bater de frente, de querer fazer as coisas no peito, na raça. Porque quem manda no país, quer queira, quer não é o presidente, é o Congresso. Por mais que o cara queira fazer, quantas coisas já foram derrubadas pelo Congresso? Ele foi parlamentar, ele deveria saber disso. Você não consegue governar, é muito difícil você governar sem ter os deputados do seu lado, sem ter o Congresso do seu lado. Como é difícil o prefeito governar se não tiver os vereadores. Sem a Câmara de Vereadores, porque o projeto de lei não anda, nego veta, os parlamentares, projeto que o Executivo depende de fazer para andar rápido, eles colocam para a Comissão de Constituição e Justiça, aquilo fica lá 30, 40, 50 dias, não votam. Então, assim, é preciso que esteja essa harmonia. Se ele conseguisse travar, ele não precisa concordar com tudo que os caras fazem, velho. É isso que as pessoas têm que entender. O Bolsonaro não precisa concordar com tudo, mas ele tem meios legais de procurar o diálogo ou até a própria justiça, por mecanismos judiciais, e de enfrentar isso dessa forma, entendeu? Ele não precisa fazer da forma que ele está tentando fazer o povo se revoltar, até porque não é a maioria. A gente sabe que tem um grande número, mas eu volto a dizer, Teresópolis não é termômetro. Para quem vive só em Teresópolis, as últimas eleições que nós disputamos presidenciais, eu, enquanto estive na frente do PSDB, o PSDB sempre deu aqui 70%, 68% contra o adversário comum, que era o PT. Com exceção dessa que veio aquela onda Bolsonaro, em que o PSDB também não teve a votação, porque o Bolsonaro criou aquela onda e todo mundo queria ele, mas Teresópolis é uma cidade conservadora. Então, quando a gente vê aqui a maioria falando que é Bolsonaro, aqui a maioria é Bolsonaro. Eu não tenho dúvida, que é uma cidade conservadora.
Mas Brasil afora, o Brasil é muito extenso, então você tem uma série de... A gente não sabe o que é ir para fora. Então, o que eu tenho visto ali é que existe três veias políticas, que é o pró-Bolsonaro, o pró-Lula, e tem o que a gente vai chamar de centrão, que é o pessoal que é nenhum e nem outro, que está esperando uma terceira via, que, ao meu ponto de vista, ainda não surgiu, mas que tem gente aguardando para isso. Ainda há tempo do Bolsonaro reverter? Eu acho que dá. Acho que ele tem como reverter e fazer. Né? Eu vou relembrar aqui o Lula Paz e Amor. Você lembra que o discurso, que as pessoas os mais jovens não vão lembrar, mas as pessoas que têm acima de 40 anos, por exemplo, vai lembrar que o Lula, as eleições que ele perdeu, ele vinha com um discurso, meio que um discurso de ódio. Não vamos dar calote na FMI, não vamos pagar, vamos fechar isso, vamos retomar aquilo. E as pessoas não confiavam nele, porque tinha medo do resultado na economia. Quando o Lula ganhou a eleição, ele veio aquela história, já de terno, de gravata, já foi o Lulinha Paz e Amor. E era o Lula Paz e Amor, com um discurso mais de união. As pessoas passaram a acreditar mais. Então, acho que, sim, se ele permanecer nessa questão de travar essa batalha de forma áspera, como ele vem fazendo, né, e talvez levando pecuinhas pessoais para dentro do Poder Executivo, eu acho que a tendência dele é perder a eleição. Eu tenho a impressão que ele deve mudar agora, né? Ele não ia fazer tudo isso que aconteceu de ontem para hoje e continuar agredindo. A gente tem que ver os próximos dias o que ele vai falar, né? Mas você tem toda a razão que é um momento em que eles têm que se unirem. Porque o país está numa situação, está numa crise. Hoje nós temos aí cerca de 15 milhões de desempregados. Tudo bem, veio do governo Dilma, já veio 12 milhões de lá. Mas nós temos aí um número que cresceu muito em função da pandemia. Pandemia essa em que ele também, em alguns momentos, radicalizou com esse negócio de não usar máscaras, eu não quero lockdown, e a gente sabia que tem que usar máscara, que tem que, em determinados momentos, tem que fazer lockdown. Essa questão da pandemia também, foi importante você colocar, que foi outro problema que ele arrumou, e a rejeição dele, em parte, vem mais da pandemia. Veio dessa época. Eu conversei com um amigo meu um tempo atrás e estava explicando para ele o seguinte, eu falei, olha, qual foi a falha para mim do Bolsonaro em relação à pandemia? Porque as pessoas estão jogando assim, mas o STF que tirou a autonomia dele. A verdade não foi essa. A Constituição, ela já garante a questão da saúde, ela é uma competência comum entre município, Estado e o Poder Executivo e a União. E a União. Esse é o primeiro ponto. Os municípios, eles têm a competência administrativa deles. Eles têm autonomia para fazer. Tem para fazer, tanto é que a Nem Secretaria de precisava Saúde... do Supremo. Não precisava. O que o Supremo disse, Hélio, naquela vez que eles deram aquela ordem, foi porque o Bolsonaro, naquela ocasião, os municípios estavam decretando lockdown e fazendo algumas restrições. O Bolsonaro queria cancelar isso, dando uma ordem de cima para baixo. O que o Supremo disse e que afirmou é que a Constituição diz, que os municípios tinham autonomia para regular os seus decretos. A ocupação do solo, as diretrizes dentro dos municípios. Porque ninguém melhor do que o prefeito, o Poder Executivo, a Câmara Legislativa, para saber qual a condição do seu município. O Brasil tem 5.570 municípios. É você dentro da sua casa, que você que sabe. É uma sabe extensão de continente. A gente não tem como o presidente lá de Brasília, ele de saber se Teresópolis está com condições de atender. Quem sabe disso é o prefeito. O prefeito aqui vai saber, olha, nós temos hospitais para atender. Não temos, então temos que tomar essa atitude. Então, assim, o que o STF fez foi garantir isso. Qual foi a falha para mim, isso meu ponto de vista, e que eu defendi isso? É que ele deveria, como presidente da República, ter chamado a comissão, o Ministério da Saúde, montado um plano nacional de combate à pandemia, apresentado esse plano nacional de combate à pandemia aos governadores do Estado, para que eles repassassem respectivamente aos municípios, e liberasse as verbas como ele liberou, mas apresentasse um esboço do que deveria de ser feito com base nas diretrizes que o mundo inteiro estava usando. Agora, quando ele pega e começa a dizer que aquilo é uma gripezinha, que aquilo que usar máscara não serve para nada, né? A gente sabe que nada do que foi feito, Hélio, eu volto a dizer que teve gente que se cuidou para caramba e morreu, infelizmente, a gente sabe que nada que foi posto como precaução é 100% eficaz. Mesmo nem agora. A própria vacina. Mesmo agora. Mas a gente sabe que o mínimo de precaução é melhor do que nada. Sim. Então, quando ele vai para a TV e quando vai dar essas declarações contra o que a Organização Mundial de Saúde vem dizendo, contra a medicina vinha dizendo, ele traz para si uma responsabilidade muito grande.
E você dizer isso para uma mãe que perdeu um filho, para um filho que perdeu um pai, e dizer que ele está com a razão é muito difícil. E você que tem hoje uma rede social que adora explodir com tudo, aí isso bateu nas redes sociais, você teve um grupo muito grande a favor e um grupo muito grande contra, e veio a briga. Aí entra veio aquela, a polarização. aí começa aquela questão da desinformação, porque a gente começa a pensar, eu, por mais que leio, por mais que busque informação teórica, eu pensava assim, caramba, vou acreditar em quem? Quem está falando a verdade agora? Ah, o remédio é eficaz ou não é? A prevenção é melhor ou não é? A máscara adianta ou não adianta? Essa questão da desinformação atrapalhou demais. Então, eu acho que ele se contaminou com essa questão, essa falta desse plano principal, porque talvez se ele tivesse feito isso, ele poderia dizer assim, olha, a minha parte eu fiz. Se os municípios não cumpriram, se o Estado não cumpriu, eu não posso ser responsável, porque eu mandei dinheiro, eu mandei estrutura, mas ele teve aquelas crises, com o ministro de Saúde trocou, teve uns 3 ou 4. Todos eles que saíram falando mal dele. Aí você vê que mostra uma dificuldade de diálogo com ele. Ele teve uma situação de preocupação que eu concordei com ele, que é a questão da economia, que não dava para você dizer assim, vamos deixar a economia para depois, porque a gente está vendo o resultado agora. Então, eu acho que faltou, nos primeiros momentos, tudo bem, estamos aprendendo com a doença, precisamos tomar as medidas mais drásticas, até porque os hospitais estavam sendo infestados com casos de urgência, de UTI, pessoas morrendo, os próprios médicos estavam tendo dificuldade de administrar a doença, porque não tinha esse conhecimento, mas, ao longo do tempo, né, era o primordial de flexibilizar a economia para que a coisa comece a andar, porque senão você ia ter, além do número de mortes por questões da doença, você passaria a ter o desemprego, a fome e também uma série de outras doenças, porque aí vem suicídio, vem o problema familiar, aí você começa a ter uma gama de outros fatores que destrói também como o vírus. Então, nessa questão, por exemplo, de flexibilização, eu achava que ele estava certo. Agora, tudo o que deu de errado para ele foi a forma como ele se expressava. Eu acho que ele pecou muito nisso. Doutor Alexandre Paim, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo está esgotado. Bom final de semana para todos vocês. E agora eu preciso de você mais vezes aqui no programa. Agora, você que agora tem gestão pública, eu não sabia que você tinha feito gestão pública. Independente disso, você sempre foi muito bom politicamente, eu preciso de você aqui no programa. Não, estou à disposição, agradeço a oportunidade mais uma vez. A gente tenta sempre contribuir, né? Não sou dono da verdade, volto a dizer que foi uma opinião pessoal minha, uma análise que a gente faz. Eu sou uma pessoa que procuro sempre ser mais equilibrado e tentar, às vezes, a gente sabe que recuar também nem sempre é perder. Eu acho que ele tomou essa atitude agora certa, né? E vamos esperar. A gente tem que torcer pelo Brasil. Eu acho que eu botei essa semana, no dia da independência, botei torcer contra a nação e torcer contra si. A gente tem que torcer para que a coisa funcione e que todo mundo recupere, tanto não só na questão da saúde, como a economia. E quando você falou das urnas eletrônicas, eu também vi aquilo ali e falei, gente, está levando muita porrada porque falou que as urnas eletrônicas estão aí e são seguras. Também acho, eu concordo com isso. Acho que isso foi uma besteira. São anos trabalhando com urna eletrônica, ele mesmo foi eleito diversas vezes com a urna eletrônica. Eu acho que isso foi uma bobagem, uma briga que levou meses, não chegou a lugar nenhum. Desgaste para todo mundo, essa história das urnas eletrônicas. É porque a gente que participa do processo eleitoral diretamente, o Hélio finalizando, que a gente está ali com apuração, a gente participa de tudo, né? Porque como presidente do partido eu participava até o final da apuração. A gente entende melhor que a questão de você fazer um voto impresso não vai mudar, entendeu? Teria outras formas, talvez. Uma sugestão que eu até apresentei, não sei se era viável, era de fazer uma tela de confirmação. Depois que o cara votar na urna, aparecer uma outra telinha e confirmando. O seu voto foi tal, tal, tal. Confirma, aí o cara confirma novamente. E eles gerariam um novo banco de dados, apartado, para fazer o confronto entre os dois bancos de dados. Poderia ser. Agora, obrigado, Alexandre. Um abraço. Minha gente, nós tivemos uma semana politicamente muito discutida aqui no nosso programa, né? Nosso programa basicamente é isso. São pessoas participando do programa, as pessoas que vêm aqui como convidados e parceiros do programa, que vêm debater, dar a sua opinião, levando o que a gente tem de melhor para você e principalmente discutir a nossa cidade. Foi o que nós fizemos essa semana. Segunda-feira, pode ter certeza que vai ser uma manhã muito quente, que a gente vai falar também sobre a volta às aulas, se vão continuar ou não. As aulas continuarão.
Isso tem que ser resolvido até segunda-feira. Vamos aguardar esse final de semana que vem por aí. Provavelmente vacina chegando. E eu vou ter aqui o Anderson Rosa na segunda-feira. Nós vamos um projeto do Tribunal de Justiça com a doutora Vânia, muito interessante, em que a TV Diário vai estar aqui, o pessoal vai estar lá no Asilo dos Velhinhos, assistindo o nosso programa e o Anderson Rosa cantando para eles. Vai ser muito interessante, né? E quando terminar lá, a doutora Vânia e a Valéria vão passar aqui pelo programa para dizer como é que foi a receptividade lá no Asilo dos Velhinhos, no Asilo de Pimenteiras. Vai ser interessante o programa também segunda-feira. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência e até o próximo programa. Bom final de semana. Tchau, tchau.